Boa noite, pessoal. Tô gravando o vídeo de noite, não é boa noite. Hoje eu vou resolver as questões de jornalismo daquela que eu tenho quase certeza que é a última prova da Fundatec para um cargo de jornalista. Ela foi feita para a Prefeitura de Gravataí, no Rio Grande do Sul. E por ser uma prova recente, ela dá uma boa base porque deve aparecer no concurso da Câmara Municipal de Palhoça. Estou com o microfone novo aqui, espero que fique melhor o áudio. E, bem, é isso. Vamos aqui para a primeira questão. Eu vou publicar depois os links das fontes. Os links das fontes das respostas estão na descrição. Eu já salvei isso antes, eu refiz a prova antes para chegar aqui com uma maior base. Eu gravo sem roteiro, eu não gosto, eu acho um saco. Sei que é melhor, sei que ajuda bastante. Mas eu prefiro gravar numa tacada só porque concurseiro não tem tempo, então a gente tem que aproveitar e fazer tudo direto. Então vamos começar a resolução da questão. Aqui está 31 porque a plataforma que eu uso, né, que é o TEC, ela pega a questão pela ordem, né? Então se você está no concurso, no Gran Cursos, pode estar com outra numeração, mas essa daqui foi a primeira questão da parte específica, tá? De jornalista. O edital tende a estar muito próximo, tá? Tá bem parecido essa parte de jornalismo, então não vai ser nada de outro mundo. O que está caindo aqui, o que deve cair e as matérias que caíram na prova. A primeira questão, a questão que abriu, né, acredito eu, o caderno das específicas, vale lembrar que às vezes, né, tem provas de cores diferentes, que a ordem importa. Mas aqui, a que foi usada pelo TEC, ela é uma questão de história do jornalismo, e ela começa assim: um marco na história dos meios de comunicação de massa foi a edição e a circulação do primeiro jornal publicado no Brasil. Qual era o nome desse jornal? A letra A fala da Gazeta do Rio de Janeiro, tá? E essa já é o nosso gabarito, eu já vou entregar aqui. Eu fiz aqui as anotações agora para me ajudar a comentar, então não é o roteiro, mas tem ali alguns comentários a se fazer. A Gazeta do Rio de Janeiro, ela foi o primeiro jornal publicado e fabricado e produzido no Brasil, né, impresso no Brasil. Porque enquanto nós éramos colônia, não era proibida a circulação de jornais aqui. A fonte era a monarquia, né? A fonte de comunicação, a fonte das notícias, a fonte da informação era a monarquia. Então, dar liberdade para uma colônia ter um próprio jornal poderia trazer elementos antimonárquicos na população da colônia. E vamos comentar as outras questões. Tá? O Correio Brasiliense, ele é considerado o primeiro jornal brasileiro, mas não o primeiro jornal publicado no Brasil, porque ele era produzido na Inglaterra, ele chegava aqui de contrabando, né, contrabandeado, como eu falei, não podia ter jornais na colônia. Última Hora, ele foi fundado em 1951 e fechado na década de 70, está aqui no item C de Cadelo. Já o item D traz o Diário de Porto Alegre, que é de 1822, tá? O que eu falo da independência permitiu a criação da imprensa. E foi isso, com a independência, né, o Brasil deixa de ser colônia, apesar de que com a chegada da família real, né, em 1908, aqui se não me engano são diferença de meses entre a publicação da Gazeta do Rio de Janeiro, que depois se tornou tipo o Diário Oficial, era o Diário Oficial basicamente, e o Correio Brasiliense, tá, uma questão de meses aqui. A Gazeta do Rio de Janeiro surge com a vinda da família real para cá, né, quando a família real foge da invasão de Napoleão no território português. Com a independência do Brasil, começa a surgir uma certa liberdade de imprensa, né? Ainda é uma monarquia autocrática, não totalmente autocrática, mas é uma monarquia que restringia bastante o que hoje a gente chama de liberdade de imprensa. E o Jornal do Brasil é de 1891. E é isso, vamos para a próxima questão. Sobre marcos da história do rádio, assinale as assertivas abaixo e assinale V se verdadeiras ou F se falsas. Tá. A primeira transmissão oficial no Brasil aconteceu em 1932, na era Vargas. Esse item tá falso, tá? Então, sendo falso, a gente já tira o item B e o item D. O primeiro momento do rádio no país é caracterizado como experimental ou radioclubismo.
esse item aqui está correto, a gente elimina o item A agora. No segundo momento, a ampliação e a regulamentação consolidaram o modo comercial das rádios. Isso também está certo, elimina o item C e o gabarito é o item E. Tá? Tem aqui também a colinha anotada. E aqui eu tenho também anotado mais detalhes. A primeira transmissão de rádio no Brasil foi em 7 de setembro de 1922 para comemorar os 100 anos da independência. Tá? Vale lembrar até que antes disso, né, eu botaria como... Isso é a primeira transmissão oficial, mas vale lembrar que tinha já... Ai, me esqueci o nome. Eu não botei aqui também. Então, deixa eu ver se eu comentei isso. Não comentei. Que a gente tinha um dos pais do rádio no mundo, no Brasil, ele era um padre que vivia em Porto Alegre, né? Acho que foi em 1907, 1908 que ele fez uma primeira transmissão. Isso foi noticiado, está registrado, mas ele não tinha tanto acesso assim a patentes. Mas ele é considerado um dos pais do rádio no mundo. Ele é considerado o criador, né? Que isso fica com o italiano, que eu não me recordo agora o nome. Mas ele, dadas as distâncias de informação, facilidade de acesso a patentes, coisas e tal, é bem louvável que o Brasil tenha um dos pioneiros do rádio. Não foi uma transmissão muito longa, foi entre Porto Alegre mesmo, de um morro até uma determinada praça. Então a primeira transmissão é de 1922, mas a gente já tinha um brasileiro fazendo transmissão de rádio antes disso daqui, né? E a questão fala aqui da Era Vargas. Vamos puxar para a terceira assertiva. Com a Era Vargas, aí sim entra a ampliação e regulamentação da radiodifusão no Brasil, e isso faz o boom do rádio, né? Que até 1960, 70 ainda era o principal meio de informação no Brasil. E ainda foi por um bom tempo, né? Mas ele começa a perder espaço para a TV. Acho bem legal o filme Dois Filhos de Francisco, que ele mostra, né? Que ali o Zé de Camargo e o Luciano, não sei ao certo que eles nasceram, mas eles moravam no interior, então eles não tinham acesso à TV. E o rádio ainda foi em algumas regiões, ainda é em regiões mais remotas, o principal acesso à informação. E aqui a segunda assertiva, eu não cheguei a encontrar nenhum elemento que reforçasse isso, mas a gente vai lembrar que, assim como você não tinha uma mídia de rádio regulada, não tinha radiodifusão regulada, essas transmissões de rádio realmente eram amadoras, né? O próprio ali que eu falei, o padre, não me recordo dele, ele era um inventor, né? Era muita gente ali que tinha uma noção de física, estava ali surgindo a elétrica, então eles começaram, né, o eletromagnetismo, essas ciências começaram aos seus primeiros passos, e a galerinha inventora experimentava com isso, né? Vamos dizer assim, brincavam com o conceito de rádio. Agora a próxima questão, ela fala é uma questão de teoria do jornalismo, tá? A edição e a apresentação de notícias consistem em dar ênfase aos aspectos mais relevantes de um fato, ação ou personagem, não incluindo aqueles que não parecem novos ou dramáticos. Trata-se de um modo de condensar e focalizar a atenção em determinadas partes do acontecimento, o que presumivelmente se traduz em uma forma semelhante de receber, decodificar e memorizar as informações veiculadas. De acordo com Wolff, como é denominado esse processo? Tem 33, tá. O item A fala de highlighting, e aqui ele trata-se de um modo de condensar e focalizar a atenção em determinadas partes do acontecimento. Tá, isso daqui, se eu tivesse resolvendo a prova, eu não eliminaria essa questão. Daí a gente veio para o newsmaking, que não é isso. Newsmaking é uma teoria da formação da notícia. Breaking stories já seria as notícias de última hora, as notícias urgentes, que não necessariamente elas estão condensadas ou focando a atenção. Balance time e date time não tem relação com esse assunto, tá? O gabarito realmente é o item A. O que eu anotei aqui, eu não fiz anotação disso e eu também não... um cara comentou aqui o framing, enquadramento também é chamado de highlighting, tá? Muita atenção aos termos em inglês. Aliás, aqui não tem muito que ir atrás
não é nenhuma fonte, né, que você tem que pesquisar, a própria questão fala a fonte. Inclusive, uma atenção aí para a banca Fundatec, é que eles gostam bastante do Marquês de Mello, do Wolff, eles puxam algumas questões do Nilson Lage, em outras questões recentes, até acho que 2025 teve uma questão do Nilson Lage, né, perguntando sobre os ensinamentos dele. E aqui é do Wolff, nada muito de outro mundo. Tá? Esse é o highlighting. Você, estratégia de prova, vê ali, ó, condensar, focalizar. Highlighting, né, marca-texto, marca-texto em inglês é o highlighter, né? O highlight ali que você passa no papelzinho, então dava para pensar nisso daí. Então, uma dica de prova, né? Às vezes você tá ali, se você tem uma boa noção de inglês, às vezes isso mata uma questão. A FEPESE teve recentemente a prova para jornalista da SIDASC e um dos itens foi a definição de scoop, né? Que é furo de reportagem. E tinha também outra questão que perguntava sobre troll, né? Conceito de troll na internet. Então a Fundatec tem esse coisinho da FEPES. É uma questão sacana, mas ela elimina candidato. E a banca, ela quer te eliminar. Ela não é sua amiga, é sua inimiga. Próxima questão, ainda na teoria do jornalismo. É uma teoria relevante do jornalismo, surgida nos anos 1950, que atribui grande poder ao profissional da redação para decidir o que deve ser publicado como notícia. Aqui, ó. Atribui grande poder ao profissional da redação para decidir o que deve ser publicado como notícia. Aqui a gente já mata a questão, tá? Aqui ele está falando do gatekeeper, tá? E aqui, ó, contudo, no contexto do jornalismo colaborativo das redes sociais, essa teoria perdeu relativa importância, pois diante da atual dinâmica da comunicação, o poder de decisão já não está centralizado exclusivamente no eixo profissional. Tá? Aqui, onde é que está gatekeeper? Letra E. Então, anotei aqui. O item A fala do newsmaking, né, a fábrica de notícias, uma rotina mais industrial de como essa teoria busca entender como a mídia faz a construção da realidade. O item B fala do espiral do silêncio, que tem como autora Elizabeth Noel Newman, que fala de que as pessoas escondem sua opinião quando entram em conflito com a maioria. Aqui eu, né, puxei um exemplo ainda atual, eu fiz essa questão, eu fui fazendo as votações um pouco depois da convocação do Neymar na Copa. Se você está num grupo de amigos que todo mundo concorda que o Neymar tinha que ser convocado, você vai ficar quieto, você não vai falar que, acho que não devia ser convocado, não consegue andar em linha reta. Você vai ser trucidado. E o mesmo vale para alguém que defende que o Neymar deveria ser convocado. O Neymar resolve. Mas ele está num grupo de amigos que não concorda com isso. Ele vai se sentir acanhado. Isso a gente vê também bastante. Eu sou de Santa Catarina, um estado bem conservador, né? Você vai para o interior, você não vai falar sobre sua opinião política se você tiver um pingo de visão mais progressista, sabe? Você vai ficar quieto para não gerar briga, não gerar debate, não gerar dor de cabeça. A C fala do Agenda Setting, em resumo, assim, básico, é a mídia pauta o debate público, né? O que ela publicar, o que ela noticiar é o que vai ser comentado. Eu gosto de exemplificar isso com o Fantástico, né? Às vezes deu no Fantástico é o nosso deu no New York Times. É um assunto que vai repercutir no Fantástico, ele pode ser falado por mais algum tempo. Apesar de que hoje em dia, com a rapidez da internet, alguns assuntos passam batido. Vivem muito pouco. O D é o contraponto ao gatekeeping, onde a audiência pauta a mídia. O que é mais falado pelo povo vira notícia. Aqui, né, eu trago os exemplos, vídeos virais, trends na internet, geralmente são dancinhas toscas, coisa que a população está fazendo, né? Acho que um exemplo bom é aquela desgraça do Morango do Amor, que virou notícia, não sei o que, estabelecimento vira à noite fazendo Morango do Amor, acaba morando no estado de tal, esse é o Gatewatch, né, gente? Que hoje dá muito forte isso, essa questão da mídia fiscalizar as redes sociais para saber o que vira notícia. E essa questão eu pesquisei, né, a prova
do site da Fundatec e tentaram anular ela por conta de recurso, né, por conta disso daqui, de que o gatekeeper já não é mais importante. Eles apresentaram lá o autor, não me recordo agora, erro meu não ter anotado, mas eu achei o recurso meio tonto, assim, porque realmente hoje o gatewatching está muito mais popular do que, tem muito mais importância do que o gatekeeper. A próxima questão, ainda na questão de teoria do jornalismo, como a gente pode ver, uma banca que cobra bastante teorias, está aqui na 35. Sobre a natureza negociada do processo de noticiabilidade, analise as assertivas a seguir. Os valores de notícias constituem critérios ativados não de modo particular, mas encaixo segundo hierarquias imutáveis. Essa questão aqui, eu acho ela muito estranha, ela está errada, tá? Por causa desse encaixo, não de modo particular, hierarquias imutáveis. Ao meu ver, a notícia ela é mutável, né? O que é o valor notícia, o processo de noticiabilidade varia conforme o contexto, conforme o veículo, conforme a região, então não são de modo particular, né? E esse encaixe também, cara, como assim encaixe, né? Mas sei lá, esse item está errado, estando errado a gente elimina o item A, o item C e o item E. Isso é uma coisa interessante de falar, que assim, a Fundatec, ela pode cobrar algumas coisas chatas, mas ela é uma banca fácil no sentido de que questões de assertivas, questões de verdadeiro ou falso, tu consegue eliminar, algumas questões tu consegue eliminar vários itens, resolvendo uma só questão, sabe? Então às vezes tu mata a questão sabendo se um item tá certo ou tá errado, se uma assertiva tá certa ou errada. Segunda assertiva. A própria composição dos noticiários é uma espécie de acordo entre elementos pré-definidos, memorando, e elementos imprevisíveis. Esse item está certo. Como é que a gente pode raciocinar aqui? Acordo entre elementos pré-definidos, memorando. Né? O pré-definido seria o editorial de um veículo. Os elementos imprevisíveis é o que vira notícia, né? É o clássico o homem morde o cachorro. E como assim elementos pré-definidos? Né? Eu imaginei por um ponto de que se você é um veículo cobrindo notícia, um veículo de política, está cobrindo uma assembleia legislativa, né? Uma assembleia, um congresso, você sabe a agenda, né? Sabe o que vai ser pautado, se vai ter sessão, se não vai, os projetos de lei que vão ser votados, o que vai ser falado. Então eles são elementos pré-definidos. O Congresso hoje vai votar a PEC da escala 6.1, do fim da escala 6.1. Então isso é um elemento pré-definido. Os elementos imprevisíveis exemplo bem atual de hoje. Trump decidiu que vai taxar o Brasil do nada 25% por combate ao trabalho forçado. Isso é um elemento previsível, ninguém esperava, assim, veio do nada. Né? E então o 2 está certo, a gente não elimina nada. Agora o item 3. A rigidez da organização do trabalho é moderada pela orientação para a receptividade aos acontecimentos imprevisíveis e a atualização das notícias. Esse item que está certo, a gente elimina o item B e a gente marca o gabarito item D. A rigidez da organização do trabalho é moderada pela orientação para a receptividade aos acontecimentos imprevisíveis e a atualização das notícias. Sim, né? Assim, se você está num veículo mais nichado, você vai ter um trabalho, uma pauta mais rígida, né, em relação a os acontecimentos imprevisíveis, a atualização, elas têm maior rigidez. Às vezes você não precisa, por exemplo, um veículo que cobre astronomia, né? Saiu um paper, um artigo não revisado por pares. Ele viraria notícia na seção ciência do Globo, mas não viraria notícia nesse site porque, não foi revisado por pares, sabe? Por que eu vou falar disso? Nem vai atualizar um conceito antigo, né? Vamos supor, buracos negros, um assunto ultra estudado. Se você não vai atualizar uma informação porque um cálculo ali de um cientista lá no acelerador de partículas da Suíça tá com uma tese que ele ainda vai trabalhar. Daí você não atualizar, o fulaninho vai começar uma pesquisa sobre isso.
cara, a pesquisa, né, vai começar na notícia. Às vezes ele está pesquisando esse tema, né, um resultado que deu no acelerador de partículas. Eu pensei assim, tá, para ir para essa questão. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa. É isso aí. Tá? Tentei que falei dos elementos previsíveis, reuniões, encontros, sessões, eventos esportivos, né? Um veículo aqui no item 2, né? Esse é um. Pô, como é que é o nome? A placar. A placar vai cobrir ali a Copa Sul-Sudeste. Pô, eles sabem que isso vai acontecer, sabe? Então, ali, pô, vamos ter que noticiar a Copa Sul-Sudeste. É um evento que a gente já sabe a data. LeBron James vai jogar basquete na NBB. Pô, foi imprevisível, sabe? Então é uma coisa que vira notícia. É um acordo ali, pô, isso daqui é do nosso nicho. Questão 36, de verdadeiro ou falso. Essa questão aqui é interessante, tá? Em meio ao atual volume de informações, uma das funções essenciais da comunicação profissional é interpretar os fatos para que sejam melhor compreendidos. Ao tratar da função de fazer um jornal diário, Noblat, aqui é o Guga Noblat, não lembro o nome dele. É o pai do Guga Noblat, na verdade, esqueci o nome dele. Destaca a importância de o jornal interpretar e antecipar os acontecimentos. Analise as assertivas abaixo e assinale V se verdadeiras ou F se falsas. Ele fala do Noblat, mas ele não vai cobrar nada do Noblat, tá? Ele só dá no contexto ali desse livro do Noblat, que eu não lembro o nome do livro agora, não vem ao caso, mas ele tá cobrindo Marquês de Melo, tá? Que fala ali, esse é um link ali que eu tenho um artigo da Cielo, que vai estar aí na descrição. Que está na descrição, porque né, o vídeo já está publicado. As colunas jornalísticas são classificadas como exemplos de jornalismo interpretativo. Esse item tá falso, tá? A coluna jornalística são exemplos de jornalismo opinativo. Então a gente elimina B e E. Interpretar é explicar. Para explicar, estabelece conexões entre fatos presentes e passados e, ao fazê-lo, por vezes, busca-se antecipar acontecimentos futuros. Sim, esse item está certo, então a gente já elimina o item A. Aqui do jornalismo interpretativo, a gente tem ali, se não me engano, artigo de opinião, resenha, não me recordo agora. Então eles são as análises, né, políticas, não são bem o opinativo. Então é isso aí, o dólar está X, aumentou 20%, o que vai fazer, o que o investidor vai fazer com isso, né? Vai sair do Brasil, vamos supor. Tá, no Brasil não me recordo agora, não sou economista, sou formado em jornalismo. Então esse item aqui está verdadeiro. Separar o que é relevante e consistente do que é apenas ruído informativo, aprofundando o que for consistente e dando coerência ao que parece não fazer sentido, pode representar uma vantagem competitiva em relação a outras mídias. Tá, deixa eu ler de novo. Separar o que é relevante e consistente do que é apenas ruído informativo, aprofundando o que for consistente e dando coerência ao que parece não fazer sentido, pode representar uma vantagem competitiva em relação a outras mídias. Esse item tá verdadeiro, tá? Ele parece um pouco maluquinho, mas ele tem razão, tá? Enquanto eu pesquisava isso daqui, pesquisava para fazer o vídeo, pesquisava essa prova, não sei se é no blog do Marquês de Melo que fala isso daí de ser a vantagem competitiva, tá? É aquilo que eu falei ali no exemplo anterior, o dólar aumentou 20%. Isso é um ruído informativo ou isso é consistente? Né? Aqui ele fala de parece não fazer sentido, então às vezes tem elementos que podem não representar tanto impacto para algo, mas no jornalismo interpretativo isso é o fundamental para... Cara, isso aqui em esporte às vezes é muito bom, sabe? Eu acho o melhor exemplo. Vamos supor, um time escalado com 2 volantes e um meio de campo, aí isso vai gerar ruim ou vai dar boa contra sei lá, a Croácia, que é um time que joga muito no contra-ataque, não sei o que. Eu não entendo muito de futebol, tá? Então, isso aí é o que dá esse ar da vantagem competitiva. Às vezes não faz sentido, mas o cara... Esse conhecimento que, pô, fulaninho é um baita colunista esportivo, fulaninho é um baita comentarista, então é o que é
é o que dá a relação competitiva, né? Vamos, sei lá, dar um vou. Mas vamos supor, tem um canal X que é muito do oba-oba, né, de esportes, e outro que é mais analítico. Então aí isso é uma vantagem. Para quem quer um conteúdo mais aprofundado, ele não vai pro canal do oba-oba, ele vai pro canal do cara que é mais analista na hora de analisar o futebol. E o gabarito da 36, letra C de Canelo. Vamos lá. Opa, peraí, deixa eu voltar aqui que tem as minhas anotações. Não é isso. Eu listo aqui os tipos, os gêneros jornalísticos de acordo com o Marquês de Mello. Tá, então aproveita e tira um print disso daqui ou vai lá no artigo que está embaixo. Mas aqui, ó, o jornalismo interpretativo. É análise, perfil, enquete, cronologia e dossiê. As colunas estão no opinativo aqui, ó. Eu confundi resenha e artigo não são interpretativos, tá? Análise, perfil. Análise era uma coisa que eu fazia bastante na época do MMA Brasil, tá extinto, mas era de fazer bastante isso, análise pré-evento, análise pós-evento, prévia na verdade, né? A prévia do evento. Prévia do evento entra aqui num mais interpretativo, tinha muito isso de, pô, o jogo de luta do fulaninho é mais de manter a distância no soco, atacar bem as pernas, isso para enfrentar um wrestler pode ser mais... Pode ser jogo se ele... Pode ser bom se ele conseguir acertar o timing do chute para não ser derrubado. Né? Então aí vai. 37. Conforme o seu artigo 1º do Código de Ética, o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros tem como base A. O compromisso do jornalista com a imparcialidade editorial e liberdade de expressão da imprensa. B. O direito fundamental do cidadão à informação, que abrange seu direito de informar, de ser informado e de ter acesso à informação. C. A responsabilidade social dos meios de comunicação na formação da opinião pública. D. A defesa da liberdade de imprensa como princípio absoluto da atividade jornalística. E o dever do jornalista de garantir a veracidade dos fatos acima de qualquer outro princípio. Aqui é uma questão literal, não tem muito que analisar, tá? Nem que debater. É o que cobra o artigo 1º. Tá? É isso daqui, ó. Opa! Isso, 37b, desculpa. Eu olhei errado aqui. Mas é o direito fundamental do cidadão à informação, que abrange seu direito de informar, ser informado e de ter acesso à informação. Isso daqui, os outros itens, alguns deles não são falados, outros são falados com outras maneiras no código de ética. E então eles não são gabarito por conta disso, tá? O gabarito realmente é o que está aqui no artigo 1º. Ó, resto não está no código. É contrário do que eu falei agora, mas tu vai encontrar algumas coisas falando de... Alguns itens, assim, tu até encontra, mas não com essas palavras, mas o ipsis literis não vai estar lá. Ó, artigo 1º é exatamente o item B, tá? Questão 38. Conforme o artigo 223 da CF, a qualquer poder e instância compete outorgar e renovar concessão, permissão e autorização. A qual poder, tá? Qual poder permite permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Legislativo? Não. Tá, já vamos adiantar. Deliberação conjunta? Não tem nada a ver. Judiciário? Não. Isso aqui foge totalmente do judiciário. C. Executivo, observando o princípio da complementariedade dos sistemas privados, público e estatal. E esse daqui é o nosso gabarito. Congresso Nacional medindo distância presidencial? Não, nada a ver. O Ministério das Comunicações? Não tem nenhuma relação. Tá aqui o artigo 23 da Constituição Federal, tá? É bem o que está aqui escrito no enunciado. Eu trouxe aqui os... aqui era para os parágrafos, tá? O Congresso Nacional apreciará o ato no prazo ali, né, que fala que está o recebimento. E a não renovação ou a permissão depende da aprovação de 2/5 do Congresso em votação nominal. Quando a votação do Congresso Nacional é Câmara e Senado. Isso aqui é até interessante, porque na época do governo Bolsonaro ele dizia que não ia renovar a concessão da Globo, mas assim,
a não renovação ia depender da prestação de contas, todo lá que as emissoras de rádio e TV enviam para o Congresso, e aí o presidente, né, vai passar a decisão dele e o Congresso vai aprovar ou não. Tá? Então por isso que o Bolsonaro provavelmente não conseguiria bloquear, não renovar a concessão da Globo, porque ia passar isso pelo Congresso Nacional. Aqui estamos na questão 39 agora. Questão de assertivos e perguntando do código de ética. Questão 39, tá, deixa eu ver. Beleza, isso aí. Tá. Os jornalistas que descumprirem o código de ética estão sujeitos às penalidades de observação, advertência, suspensão e exclusão do quadro social do sindicato e a publicação da decisão da comissão de ética em veículo de ampla circulação. Esse item está correto, então sendo correto a gente elimina o item B, que já é uma questão, digamos assim, difícil, né? Porque é um item que não eliminou... não eliminou tantas questões assim. Os jornalistas não filiados aos sindicatos de jornalistas estão sujeitos às penalidades de observação, advertência, impedimento temporário e impedimento definitivo de ingresso no quadro social do sindicato e a publicação da decisão da comissão de ética em veículo de ampla circulação. Esse item é polêmico, mas ele está correto, o que eu acho engraçado, né? Porque uma pessoa que não está filiada vai ser punida, né? No quadro, e tem esse impedimento definitivo, né? Quando você está muito doido no direito constitucional, muito aprofundado, você sabe que não existe pena perpétua no Brasil. E tanto que tem, até eu já pesquisei por conta própria, né, o debate de a cassação do CRM de um médico, ser permanente ou não. Tem algumas divergências sobre isso, mas esse item está certo, o que é muito estranho, né? Como eu falei, o jornalista não está afiliado no sindicato, ser punido pelo sindicato, né? Sendo isso está certo, então a gente elimina. E o item 3. Qualquer modificação no Código de Ética somente poderá ser feita em Congresso Nacional de Jornalistas mediante proposta subscrita por no mínimo 12 delegações representantes do Sindicato de Jornalistas. Esse item está errado, uma clássica questão de banca, de inverter o número, trocar o número, né? Bota a mão na frente do microfone e fala, né? De trocar o número. São 10 delegações, tá? Então aqui tá errado, o correto tem C. Só confirmando aqui, ó. Aqui do artigo das assertivas 1 e 2 estão no artigo 17, tem um parágrafo único ali que fala de não filiados. E aqui, ó, 10 delegações. Deixa eu até editar aqui, será que eu consigo? Ó, 10. Cadê negrito? Texto, bota um vermelho aqui, ó. E volta pra cá. 10 delegações. Sobre comunicação pública. É uma perspectiva de comunicação, ainda informação, praticada na esfera pública, realizada pelo terceiro setor por meio da radiodifusão pública, pelo setor público, pelo próprio governo. Esses elementos sintetizam o conceito de A. Comunicação governamental. B. Comunicação 4.0 na esfera pública. Não é esse conceito. Comunicação pública e privada está errado. Marketing estratégico de comunicação. Não, nada a ver. Ou é comunicação pública? Se eu tivesse na prova, eu ia eliminando essas três e ia ficar entre A e E. O gabarito ia ser me dado por isso aqui, ó, praticada na esfera pública, pelo terceiro setor, radiodifusão pública, pelo setor público. Ele está te forçando a marcar a comunicação pública e esse é o gabarito. Tá. Vamos ali, ó. Comunicação governamental já é um termo mais ultrapassado, tá? Não se usa, mas ele está ligado muito à propaganda governamental. E tem aqui, até que eu falo da palavra-chave, o terceiro setor, instituições privadas sem fins lucrativos, mas inclui serviços dos poderes, como a TV e Justiça. É um meio de fazer comunicação pública, né? Você está informando o cidadão, não necessariamente fazendo propaganda, você está informando. E também tem ali na descrição alguns links para você pesquisar mais sobre
a diferença, né, desses dois termos e entender por que é comunicação pública. Não só pelo conceito de... Não só porque está um termo ultrapassado a comunicação governamental. Tem 41. A divulgação de informações sobre a gestão pública na internet pode gerar espaço em branco e reduzir a assimetria informacional típica das democracias representativas. Na prova eu li isso daqui e eu já ia direto para cá pros itens, tá? Ó, accountability pode ser, né? Tem aqui, ó, divulgar informação, accountability. Fala aqui de reduz a assimetria informacional. O que isso quer dizer? Que você tá buscando uma simetria de informação, ó, que deixa as coisas que deixa a informação mais alinhada, e isso é algo das democracias representativas. O que mais, ó? Responsabilização do governo, isso é accountability, tá? Eu já iria para cá na prova, mas vamos olhar os outros itens. Desculpability, não existe. ROI é algo do marketing digital, das estratégias de venda. SEO é processo de escrever um texto para ser melhor ranqueado, e comunicação pública a gente já resolveu o que é. É accountability, uma questão fácil na minha opinião, tá? Mas tudo bem se você errar, é normal, ainda mais. Tem gente que tá começando, tem dia que é noite, então a gente erra. Coisas que parecem ser fáceis. Isso acontece. Até hoje eu me arrependo de ter marcado uma questão lá da prova de ano passado que eu poderia ter redação corrigida. Que eu teria redação corrigida. Um ponto. Questão 42. Questão mais prática, assim, da Fundatec, ela fala aqui, ó. Analise o trecho abaixo. A Prefeitura de Gravataí divulgou a lista oficial de diretores e vice-diretores das 75 escolas municipais para o mandato 2026-2028. Os gestores indicados participaram do curso de formação em gestão escolar e cumpriram todas as etapas do novo processo de seleção. Assinale a alternativa que apresenta somente elementos do lead jornalístico que não estão presentes no trecho de acima. O que? O que está presente? A Prefeitura de Gravataí divulgou a lista oficial de diretores. O que? Aqui. É isso aí. Quem? A Prefeitura de Gravataí. Então, quando ele também não fala, deixa eu ver. O quando não fala, tá? Mas a gente já elimina porque o que está presente. O quem está? Quem que divulgou a lista? Prefeitura de Gravataí, então a gente já arrisca o como. Como não tem. Tá? Então tá errado por conta do quem. Se onde? O onde não tem. Mas o quem tá ali, né? Prefeitura de Gravataí. Como? Como divulgou? Site? Publicação em jornal de ampla veículo, imprensa de ampla circulação. Por que ela fez isso? Então esse aqui é o nosso gabarito. No item E tem o porquê, que tem uma coisa que não tem, mas o que está presente no texto, né? Que é lista oficial. Nem botei aqui. Deixa eu ver o que é essa aqui. Questão 43. Mosaico destinado a facilitar a compreensão dos fatos noticiosos, condensação de dados sobre a forma de boxes ilustrados com gráficos, mapas ou tabelas. Trata-se de matéria destinada a complementar as narrativas principais de uma edição ou para celebrar efemérides. De acordo com a classificação do gênero jornalísticos, essa é a descrição de qual formato. Antes de dar o gabarito, falar que essa notícia que ela gerou, ela teve recurso, e a fonte é José Marques de Mello, né? Que a Fundatec parece gostar bastante. Quando eu fiz essa questão, as duas primeiras vezes eu marquei box, porque eu fiquei aqui, forma de box, resultado gráfico, mas não é box, tá? Box é um elemento, não é um mosaico destinado a facilitar a compreensão, é um adendo dentro da notícia. Coluna não tem nada a ver, coluna é um texto opinativo, comentário também não. Por eliminação a gente ia marcar dossiê. Perfil também não é. Perfil tá no mesmo gênero que dossiê, mas é uma matéria jornalística destinada a complementar as narrativas principais. O perfil já está ligado a um personagem. É dossiê, tá? E depois dessas duas vezes que eu errei, depois que eu fui atrás
da fonte, se tentaram entrar com recurso ou não. Deu de entender que, tipo, é uma condensação de dados, forma de boxes. Tem ilustração de gráfico, tem mapa, tem tabela, complementa a narrativa. Então faz sentido ser dossiê. É um pouco estranho, né, porque o dossiê é um tema realmente pouco explorado na faculdade e não é tão feito, não é tão produzido assim nas grandes mídias, né? Nem nas mídias independentes também. Geralmente a gente chama de uma matéria, de uma reportagem, por aí vai, mas é um gênero dossiê. Melo. A gente já tinha passado isso daqui, né? Qual que é essa questão mesmo? 44. Ó, o estado da arte dos gêneros parte da taxonomia definida por Mello, que divide o jornalismo em 5 gêneros. Ele vai perguntar qual que não são os gêneros definidos por Mello. Diversional é um dos definidos. Utilitário também. Opinativo também. Comunitário não é. Tá? Interpretativo é. Gabarito é o item D. Eu botei aqui aqui a fonte. Isso aqui vai estar no... Isso está na descrição. Ele trocou o informativo pelo comunitário. Faltou esse, né? Faltou o informativo. Todos os outros aqui são. É uma boa questãozinha para botar ali nas revisões, fazer um flashcard com essa questão. Questão 45. Em relação à organização do espaço gráfico, essa questão aqui eu não encontrei fonte, tá? Eu já vou dar o gabarito, que é o item B, é grid. Deixa eu ver só confirmar se tivesse mesmo. Isso aqui é grid. Eu pesquisei Bauhaus, estilo internacional suíço. Não achei nada que desse o gabarito como grid, tá? Eu iria de layout na prova, assim. Sabe? Provavelmente fica entre B e D. B e A, quer dizer. Né? Porque aqui eu tenho uma estética conceitual, pensamento racionalista. Então, isso aí, vamos pular que essa não é minha área. Em 1928 surgiu aquele que seria uma das maiores revistas ilustradas do Brasil por mais de 4 décadas. Qual é essa revista? Aqui, ó. Já vamos eliminar quem? Veja. Opa. A Veja. Não tem nada a ver. A Veja ainda existe. Quem lembra da faculdade vai provavelmente iria direto para o Cruzeiro, que é o gabarito, tá? Considerada de fato uma das maiores revistas ilustradas do Brasil. E eu tenho informações sobre as outras. Realidade durou 10 anos, foi de 66 a 76. A Veja foi fundada em 68. O Fonfon, nome engraçado, mas tá ligado a uma buzininha. Né? Não era bem o logo, mas o mascote da revista era um chofer, então ele tava num carrozinho, né, e vem esse barulho da buzina. Cadê? Fonfon foi de 1907 até 1958 e o Malho foi de 1912 até 54. Essas duas últimas, o Fonfon e o Malho, elas tinham a mesma temática, eram sátiras, crítica política, uso de charges, eram jornais mais, como é que eu posso dizer, não humorísticos, mas mais zoeiros, digamos assim. Ainda com um tom sério, mas também pegando bastante nesse ponto de que vinha dos jornais europeus de satirizar política, fazer troça com um contexto brasileiro, um contexto político. Aqui, na verdade, pro gabarito, que eu não acho que nada, tá? Cadê? 47. 47 é o item E. Tá? Aqui é totalmente uma questão de marketing digital online, totalmente puxada aqui da Charlene Lee. Assim, a Charlene Lee não é jornalista, ela tem palestra no TED Talk, ela é bem marketing, bem vendas, bem publicidade, bem consumo, né? Cultura do consumo, que é uma coisa muito ligada a marketing digital. Isso aí, deixa eu ver se eu botei aqui. Não, é isso. Charlene Lee, ela diz que são, aqui é a ordem correta da classificação da pirâmide de engajamento. Da base para o topo. Começa pela observação,
pela observação, vai para o compartilhamento, chega no comentário, vai para a produção e para a curadoria, da base para o topo. Tá? A curadoria é a última, a observação é a base. Então, não sei se eles vão cobrar isso daí, né, caiu recentemente, mas ficar atento com a questão de marketing digital online. Se você trabalha com marketing digital, talvez você tenha mais facilidade nessas questões do que alguém que vai fazer a prova e trabalha com jornalismo, né, mais do que marketing. 48. Há estratégias que podem ajudar a reforçar a presença digital e atrair a atenção do público, potencializando a disseminação dos conteúdos em mídias sociais. Estão entre essas estratégias quais que não são, é isso que ela quer saber, o exceto. Complementação de informações de um título para contextualizar a informação para o cidadão. Isso é bom, para reforçar a presença digital e atrair a atenção do público. Tá? Utilização de perguntas que podem ser usadas para aproximar a linguagem do público médio de mídias sociais. Sim, geralmente fazer posts o que fazer quando encontrar um escorpião em casa? Isso tá certo. Utilização de abreviações, siglas e gírias, pois elas tendem a facilitar a compreensão do público e a fortalecer o uso adequado das normas gramaticais e ortográficas. Ela tá errada, então ela tá certa, porque a gente quer a questão incorreta, e ela tem, ao meu ver, dois erros. Né? Um de estratégia, que é a utilização de abreviações, siglas e gírias. Não. Elas não tendem a facilitar a compreensão do público. Né? Você não vai usar uma gíria nordestina para se comunicar com alguém em Santa Catarina. E a mesma coisa, não vai usar uma gíria do gaúcho para fazer uma publicação direcionada para o público do Amapá. E o outro erro, ao meu ver, é isso daqui, de fortalecer o uso adequado das normas gramaticais e ortográficas. Não, porque se você está usando gírias, siglas e abreviações, você não está usando o uso adequado das normas gramaticais e ortográficas, né? Gírias fogem disso. O item D está correto, né? O uso de hashtags que auxiliam a identificar os temas sobre os quais aqueles conteúdos tratam, especialmente em coberturas noticiosas, e ajuda a contextualizar as informações. Sim, resumo das informações em um único post, pois ao dividir, há risco de o usuário se perder com a informação, e aumento das chances da informação ser descontextualizada ou distorcida pelo próprio público. Estamos na 49, ainda faltam mais 20 questões, eu estou vou tentar acelerar. 49, vamos lá. No ecossistema de mídias sociais, a definição do formato ideal de um conteúdo deve considerar dois vetores principais, a complexidade e a relevância da informação. Característica. Nesse sentido, assinale a alternativa correta. Conteúdos simples e lineares devem priorizar o uso de vídeos. Pô, se é simples, não vai usar o vídeo, né? Às vezes um textinho de 5 linhas resolve, texto de 4, 3 linhas resolve. E não necessariamente, fala que independentemente do contexto, não. Às vezes um vídeo resolve, né, se for algo simples, às vezes não resolve. Né? Sei lá, um vídeo como abrir uma lata de cerveja. Claro. Pronto, fechou. Conteúdos complexos no item B, tá falando aqui, devem ser trabalhados preferencialmente com infográficos ou vídeos, conforme o nível de complexidade. Tem algo errado? Não tem. Vamos para os próximos itens para ver se não tem uma mais certa, uma menos errada. Né? Conteúdos altamente relevantes devem ser sempre publicados em textos simples, para facilitar a compreensão do público. Não necessariamente. Às vezes o texto realmente precisa ser mais complexo ou mais longo. Metasites são indicados exclusivamente para conteúdo simples. Eu não sei se eu cheguei... não. Eu tinha ido atrás do metasite, deixa eu ver se eu falei aqui. Não, calma, ninguém aqui também não fala dos metasites. Isso aqui, ó. Sejam mais robustas, usadas para organizar conteúdos complexos, acompanhando experiências sociais ricas. Geralmente o metasite está muito mais ligado ao conceito de landing page, dessas coisas em que tu não quer só o contato, a interação, que o cliente consuma o conteúdo, tu quer que ele deixe as informações dele, dados, para que você compreenda quem é o cliente e busque ele depois, faça um remarketing mais direto, objetivo. Eles pode ter também, mas aqui é exclusivamente para conteúdo simples, não
Às vezes quer vender um e-book. Um e-book é uma coisa mais rica, mais complexa. Item E, quanto menor a complexidade de um conteúdo, quanto menor a complexidade, maior deve ser o uso de recursos multimídia. Pô, você vai fazer gravar um vídeo de 5 minutos para explicar como abrir uma lata de cerveja? Não. Então, item B é o gabarito. Chegamos nas 50, mais 20 questões aí pela frente. Tá falando de assessoria de comunicação, diferentes estilos que são utilizados. Isso aqui deu treta, não lembro. Considerando as definições de cobertura, convocação, nota oficial e comunicado, assinale a alternativa correta. A convocação é texto distribuído em situações críticas, exigindo posicionamento firme e podendo ser publicado como matéria paga. Convocação tu vai chamar jornalistas para algum evento, para alguma coletiva. Tá? Já risca esse daqui. O item B fala: o comunicado contém informações destinadas ao veículo de comunicação com linguagem jornalística e foco na publicação direta. Isso aqui é o release. Tá? O comunicado, às vezes, pode ser um informativo pago, um texto pago, alguma coisa que você quer, que você precisa informar o consumidor. Às vezes pode ser alguma coisa negativa, pode ser, comunicado, recall, né? Mas tem. Então, 50B está incorreto. A cobertura corresponde ao resultado do acompanhamento de um evento e é distribuída aos veículos cujos representantes não estiveram presentes. Meio estranho, tá? Mas é o nosso gabarito. E a gente, lendo as outras, a gente percebe que é. A nota oficial tem como principal objetivo atrair jornalistas para eventos. Não, isso é comunicação. Tá? E a gente pode trocar aqui uma possível inversão. Ó. Convocação, atrair jornalistas para evento, pode ter um press kit, uma convocação. Um texto distribuído em situações críticas, nota oficial. Tá? Também às vezes se confunde um pouco com comunicado. Comunicado utilizado para divulgar eventos e entrevistas coletivas não é convocação, então é o item C. Aqui é um tema que eu não conhecia, tá? Mais complexo. Que está perguntando dos gêneros das matérias publicadas em House Organs. Eu acho que eu salvei aqui o nome do autor. Isso, a fonte é autor 4, tá? Tem aqui as imagens. Também comentei, então se você estuda pelo Tec Concursos, tem aqui o meu comentário, né, de concursei, com a fonte do Gaudêncio Torquato, né? Ali, onde ele explica cada tipo de matérias de um house organ. Nossa, tô errando a pronúncia aqui, coisa besta. 51. Ele fala aqui, pode ser, tá. Qual é o tipo de matéria que traça um esboço das características físicas e comportamentais dos integrantes da organização? O gabarito da 51 é o item B, tá? Matéria departamental não é, você também vai ter acesso a essa fonte ali na descrição. Mas vamos ver aqui, ó. Opa. Não é comentário do professor, poderia ser, né? Até concurso, poderia ser meu comentário. Matéria retrato aqui, que é o gabarito. O intuito é traçar um esboço das características físicas e comportamentais dos membros da comunidade, sendo levantados todos os seus hábitos, costumes, hobbies, roteiro profissional, período, blá 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 blá. É válida também para retratar os diretores e gerentes. As matérias grupais que poderiam gerar confusão, porque ele fala aqui, ó, das características físicas e comportamentais dos integrantes da organização. A diferença é que a matéria grupal, ela está falando uma área ou seção da empresa, tá? Para falar, tipo, olha o que o setor de marketing faz, olha o que o financeiro faz. Isso é matéria grupal. Não é característica física e comportamental dos integrantes. A matéria grupal é de uma seção, de uma área, de uma diretoria. Esquema assim. Conforme as boas práticas de redação e assessoria de imprensa, questão 52, são orientações para a construção de títulos jornalísticos, exceto uso de verbos, preferencialmente no presente na voz ativa, é recomendado. Emprego da ordem direta, fulaninho fez tal coisa, sujeito, verbo, complemento. Uso de maiúsculos apenas quando exigido pela norma culta, pela norma da língua portuguesa, correto.
não vai usar letra maiúscula em todas as primeiras letras do título. Item D, utilização de artigos definidos ou indefinidos no início do título. Indefinidos não, né? Não é algo muito recomendado. Deixa eu botar minha jaqueta que tá ficando frio. Tá. Utilização de artigos definidos ou indefinidos no início do título. Esse aí é o nosso gabarito. O item é bem óbvio, né? Clareza e objetividade nas escolhas das palavras é o que você tem que ter na hora de fazer um título. Não só na assessoria de imprensa. Aqui ele tá falando de uma forma das boas práticas de redação e assessoria de imprensa. Não precisa ser só para assessoria de imprensa, é para o jornalista como um todo, né? Isso inclui o jornalista que trabalha em assessoria. Questão aqui de um tema que eu estudei pouco na faculdade. Cadê? 53, eu preciso anotar o gabarito. Considerando essa organização visual, a cenário alternativa que representa corretamente os números correspondentes à zona morta. Zona morta, aqui ó, se você dava para fazer um chute, tipo, o único que não tá com os que estão com setinha com reta, com linha pontilhada, 3 e 4, esse é um gabarito. Deixa eu ver se eu botei aqui, eu não botei aqui a imagem, mas aqui no comentário teve um coleguinha que botou, tá? As zonas de visualização. A zona primária, a zona principal primária, secundária, morta, 3 e 4, né? E aqui, ó, 5 e 6 é o centro óptico, e 5 é o centro óptico e 6 é o centro geométrico. Tá? Tá para dizer porque isso aqui tá mostrando nosso tipo de leitura, né, gente? Ao abrir uma página, né, faz isso daqui, e aqui é o nosso centro óptico, né, acaba chutando. Dá para chutar 3 e 4, fazendo aqui uma boa estratégia. 54. Sobre os conceitos de imagem e reputação organizacional, analisa as assertivas abaixo. Questão 54. Ó. A imagem é uma representação mental que pode emergir a partir de contatos esporádicos ou fugazes com uma organização, sendo mais fácil ser alterado do que a reputação. Isso aqui está correto, então a gente elimina tudo que não tem item U. Assertiva 1. 2. A reputação é uma construção mais consolidada e profunda da percepção sobre uma organização, resultante de múltiplas interações ao longo do tempo. Correto? Então, o que não tiver item 2 a gente elimina. Então, pode ser 1 e 2 ou 1, 2 e 3. Ao contrário da imagem, a reputação pode ser modificada com facilidade por meio de uma ação de comunicação positiva. Tá errado. Tá? A reputação, a imagem está muito ligada, às vezes, ao primeiro contato que o cliente tem com a marca. Enquanto a reputação eu construí ao longo do tempo, né? Pega esse lá um exemplo. Vamos supor Volkswagen. Dando um exemplo aqui. Carros da Volkswagen são conhecidos por ter um motor que não gasta muita gasolina. Isso é uma reputação. Aí, a partir do momento que os carros da marca começam a beber muito, gastar mais gasolina, vai ser difícil mudar, porque as pessoas não vão comprar o carro da Volkswagen. O carro consome muita gasolina. Então, já uma imagem que às vezes pode ser um bom atendimento na concessionária, isso, um bom atendimento na concessionária, um bom pós-venda, ele não vai definir o que é a reputação da marca, né? O produto, né? Que é muito mais a reputação da marca. Então, e vamos aqui, ó, imagem, primeiro contato, uma boa experiência com venda e pós-venda, as anotações que eu fiz, né? A reputação é a honra da marca, né? Dá pra fazer esse paralelo. E a honra é uma coisa, né, que, nossa, sujou minha honra, manchou minha honra, tem todo esse contexto aí de, chamou fulaninho de bandido, você tá manchando minha honra. Então dá pra fazer esse paralelo e entender a diferença entre imagem e reputação. 5, eu não sei quanto tempo de gravação tem ainda, deixa eu ver, cadê? Onde é que eu vejo? Caraca, já foi 1 hora. No processo jornalístico, a seleção, a redação e a edição da notícia obedecem a critérios profissionais que visam garantir a qualidade da informação. Sobre o tema, assinale a alternativa incorreta. Deixa eu ver aqui, tá. A ambiguidade é mais comum do que parece,
pois quem escreve um texto geralmente não percebe as construções ambíguas. É aquilo, a gente escreve um texto, a gente entende, a gente sabe o que a gente queria dizer. Mas se a gente não lê, a gente não vai, a gente não lê de uma maneira crítica, a gente não perde ali ai, meu texto, ai, meu texto, não muda meu texto. A gente pode não perceber alguns erros, então esse item aqui está certo. Item B, deve-se ter cuidado a modificar a estrutura de uma sentença ambígua ou de um texto sobre o qual tenha dúvida. Sim, nesse caso a solução é consultar quem escreveu ou apurar novamente. Só que está bem ligado ao copydesk, né? Esse item aqui. Eu lembro do professor de história falando que eu tinha alguns livros que ele já tinha trabalhado que a Prússia, onde era para estar Prússia, estava a Rússia. Porque provavelmente quem fez ali a revisão não sabia que existia a Prússia, não sabia o que era a Prússia e corrigiu errando. Item C. Deve-se obedecer às normas de redação gerais e aquelas que o veículo adota, pois a normalização é um padrão de qualidade do produto editorial na indústria jornalística. Sim, corretinho. Palavras como os vários, alguns, diversos, alto, baixo são boas coringas no texto jornalístico. Não. Quem teve aula com escuta ia apanhar se fazer isso daqui. Porque vários, alguns são pronomes definidos, eles não precisam da informação, eles deixam tudo aberto. Não é bom utilizar isso. O item E, não se deve alimentar preconceitos quanto ao trabalho dos redatores. Reescrever matérias quando necessário, produzir condensados de texto em função de jornalística tão nobre quanto qualquer outra. Tá, isso aí nem existe mais redator, né? Convenhamos, a galera não reescreve mais nada, é tudo... Hoje em dia tá virando o chat GPT, o redator. E eu não respeito o chat GPT, tá? Então aqui, ó, tem um nobre, não, você não é nobre, chat GPT. Papa Leão, estamos aí juntos contra o chat GPT. No estilo pirâmide invertida, algumas técnicas são usadas para atrair o olhar do leitor do lead para o corpo da notícia. São elas, exceto quais que não são elementos do lead para atrair o leitor. A sequência de tempo em que entra o narrativo linear e o uso alternado... Opa, questão 56, tá? Uso alternado de presente e passado. Vamos para a próxima. As descrições detalhadas que dão força, credibilidade ao texto. Cara, tá na 56, tá? E sim. O encadeamento dos parágrafos, que proporciona um ritmo agradável de leitura. As declarações de entrevistado, sim, ela é boa ter para garantir o texto, às vezes ali no próprio no lead já pode trazer algumas aspas. E o item E fala: emprego da gradação das informações cria suspense, deixar os fatos mais relevantes para o final do texto. Pronto. Não bote informação, não tente fazer mistério numa notícia, porque notícia não é episódio do Scooby-Doo. Pra ficar cheio de mistério. O que é narrativa linear e desordenado de presente e passado? Isso aqui me deixou um pouco na dúvida quando eu fiz a questão, porque eu pensei bastante no texto mais de reportagem. Mas, não, às vezes você começa a houve um acidente um acidente na rua Bolinha da Silva atrapalhou o trânsito na tarde da segunda-feira. Ponto. O trânsito foi liberado horas depois, isso aqui segundo a prefeitura, o trânsito poderia estar oral. Então você vai puxar um presente ali, apesar que eu não dei exemplo de presente na minha fala agora. Tô com fome. Esse sistema começa com nova questão de teoria, outra questão de teoria, né, do jornalismo. Esse sistema começa com lead e sublead, destacando os pontos-chave da história. Em seguida, o relato se desenvolve em ordem cronológica. Em reportagens mais longas, o jornalista pode assumir um papel mais narrativo, incluir impressões e interpretações e utilizar uma linguagem mais livre e descritiva. A qual técnica jornalística de contar a história o trecho se refere? Um papel mais narrativo, incluir impressões e interpretações e utilizar uma linguagem mais livre e descritiva. Não é cronológica, não é a pirâmide invertida, pirâmide normal nada a ver, não existe isso. Dá pra ficar entre essas duas. Pirâmide narrativa ou pirâmide mista. Começa aqui com os pontos-chave da história
Em seguida, vem a ordem cronológica, reportagens mais longas. O jornalista pode assumir um papel mais narrativo. O gabarito é o item B. Tá? É a pirâmide. Eu não achei a fonte para isso, tá? Eu ficaria na dúvida entre narrativa e mista, né? Até porque acho que muita gente... Deixa eu ver como é que tá aqui, ó. Eu fiz 2 vezes, eu acertei na primeira e errei na segunda. Botei C, devo ter cliente estado errado. Só 3 pessoas resolveram. E eu resolvi as 3 vezes a questão. Mas eu imagino que essa é uma questão que eu confundi bastante aqui com narrativa e mista, tá? Se fosse ficar isso na prova. Mas a reportagem mais longa pode assumir um papel narrativo, incluindo impressões e interpretações. Dava pra pensar em mista porque ele não tá exclusivamente narrativo, né? Então é isso aí. Analise as assertivas a seguir sobre o objetivo e planejamento da pauta jornalística. O planejamento contribui para uma abordagem menos emocional e mais racional dos acontecimentos. A gente está falando aqui de uma pauta jornalística, então está certo. Elimina B e C porque não tem assertiva 1. A gestão da pauta não impacta nos discursos. Aqui eu já parava de ler, tá? Não impacta nos discursos, é absurdo. Impacta sim. E recusa diferentes mídias jornalísticas. Sim, se vai fazer uma pauta para um vídeo, você tem que saber o melhor dia para filmar, não vai levar uma equipe para filmar num dia chuvoso, num dia que o que é para ser filmado não tá lá. Então, tiraria o item 2 errado. 2 sendo errado, a gente já mata, que é o item 1. Que é o item A, né? É o gabarito. O controle exercido pela pauta é mais eficaz nas notícias do que nas reportagens. Aqui, deixa eu ver se eu encontrei um. Não encontrei. Mas aqui a gente pode pensar por esse seguinte ponto. Uma reportagem é mais complexa, ela tem que ter um controle maior. Então ele tem que ser mais eficaz. Porque você não pode fazer um texto gigantesco. Nossa, mas eu posso escrever mais do que uma reportagem numa revista. Não. É um texto longo, uma reportagem com site. Não, você não vai escrever 10 páginas, você consegue fazer 5. Então tem que ter um controle. Dá pra cortar isso, dá pra cortar aquilo. E as notícias, o controle acaba sendo menos eficaz porque a notícia é um papum, né? Uma coisa mais rápida, é o hard news. Não tem muito o que se falar, ser objetivo, ser direto e é isso aí. Você não precisa ter muito controle porque a notícia ela foi feita para ser de um determinado jeito que não exija tanto controle assim. 59. Sobre o desenho da informação, assinale a alternativa correta. O infográfico, essa questão aqui é legal. O infográfico é uma forma de ilustração complementar ao texto principal? Não. O infográfico é a notícia, é a informação, é a reportagem. O infográfico substitui o texto jornalístico e dispensa critérios editoriais. Ele não substitui. Aqui, ó. A gente pode marcar errado por conta disso. Mas eu também veria erro aqui, ó, que não é que ele nem substitui, ele é um tipo de texto jornalístico, né? A ilustração constitui uma unidade informativa autônoma? Não. Você pode jogar uma tabela e eu não vou entender porra nenhuma. Desculpa o palavrão. Capaz de verificar fatos visualmente. O infográfico deve ser utilizado quando há abundância de fotografias. Não. Tem uma relação. Possui lead deve suportar informação para a compreensão do acontecimento sem necessidade de outros recursos. Sim, né? Acho que tem bons exemplos aqui. Eu coloquei link aí na descrição. Peguei o link do portfólio de uma ilustradora que ela fez alguns infográficos bem legais, super interessante. Ela até ganhou um prêmio Abril por isso. Esse é o nosso gabarito. Outra questão de teoria. Nossa, essa daqui, vamos direto pro gabarito, tá? Porque realmente eu tentei pesquisar e eu não achei nada disso. Nada que... No campo jornalístico, saberes transversais são fundamentais, sendo aprendidos no meio profissional. Essa cultura e prática profissional são válidas em qualquer posto de trabalho. Nesse sentido, essa é a alternativa correta. O saber narrativo consiste... Esse é o gabarito, tá? Vamos direto para ele. O saber narrativo consiste em organizar informações em um texto funcional e coerente com o repertório de histórias do público. Esse é um narrativo, né? Aqui o saber narrativo que ele fala mais da coisa de
de critério de noticiabilidade, saberes transversais mais específicos da empresa jornalística. Isso aqui também, né, é uma cara que é ficando dúvida entre D e E, provavelmente, mas como ele está querendo saber de... que eu não achei fonte disso, tá? E nem estudei isso na faculdade, eu juro, eu não lembro. Minha memória é boa, inclusive. Sobre elaboração de títulos jornalísticos, assinale a alternativa correta. Títulos podem ser quebrados livremente entre linhas, separando palavras da mesma estrutura sintática. Não tem nada a ver isso aqui. Não tem nada a ver. Em títulos de 3 linhas, recomenda-se que as linhas tenham tamanhos diferentes para criar efeito visual dinâmico. E eu já vi um conceito de que deveria ser tipo... O que eu posso fazer aqui? Acho que teria que ser assim, mais ou menos. Ó, tipo, seria a primeira linha curta, a segunda linha comprida e a terceira linha curta de novo. Eu já vi algumas coisas sobre isso, mas não tem nada a ver de tamanho diferente. O ideal seria ter o mesmo tamanho, né? Ou uma linha só, depende. O tom do título é secundário. Nada a ver. O título e a imagem. Se não tem imagem, assim, não tem que priorizar impacto visual. Tá? Dependendo do conteúdo da matéria, não. Né? Tem que ter. Títulos devem... o título tem que estar muito ligado ao conteúdo da matéria. Títulos devem refletir o tom do material que encabeçam, sendo necessário reavaliá-los para evitar inadequações como ironia indevida ou frieza excessiva. Esse aqui é o nosso gabarito. Ó, intertítulos devem... O erro do item I. Intertítulos devem conter frases mais longas e detalhadas com a finalidade de reforçar a explicação interna. Os intertítulos, eles iniciam um novo tema na notícia, né? Às vezes o que reforça a explicação interna pode ser um olho, um box, uma coisa assim. Tá, aqui tem um trecho, eu vou acelerar porque eu tô com muita fome e tenho que jantar. Analise o trecho abaixo, que é um texto cheio de firula de lá, no longínquo subúrbio de tiragem, abominável carrasco, piriri, jovem, cuja lâmina se bateu sobre uma indefesa jovem de 19 primaveras. No jornalismo, como é classificado o trecho assim? Analise de cera. Aqui é uma fábrica de lero-lero para explicar um assassinato. 63, tá. Com base nas novas formas de comunicação, um dos efeitos da atuação das grandes plataformas digitais no sistema de comunicação contemporâneo é a... Item A. Promoção de conteúdo plural e democrático. Né? Meio de algoritmos neutros e igualitários, não. Tem já estudos, teve aquela whistleblower da Meta que falou que a empresa sabia dos riscos que o algoritmo causava para jovens, de radicalização. Tem aquele documentário muito legal que estava na Netflix, que eu acho, não lembro o nome. A bolha da internet, com coisa assim que mostra como os algoritmos são feitos para radicalizar. E tem B, transformação das plataformas em agentes centrais no capitalismo que capturam e utilizam dados pessoais para mudar a atenção e comportamentos. Exatamente isso que eu falei. Tá? Cara, tudo é aquela história, esse conteúdo é gratuito, se você é chamado de usuário é porque você é o produto, né? E é isso aí, a gente é o produto das redes sociais, estamos curtindo lá, poxa, nossa, que legal, curti aqui uma notícia do... Cara, é engraçado, aparece pra mim, aparece para outros amigos que torcem pro Figueirense, é a propaganda de um apartamento nos arredores do Scarpelli, que o salão de festa, eu acho, tem vista pro estádio. Pô, os caras sabem que eu vou lá, posto uma foto no jogo, já sabem que tem localização, mesmo que eu não esteja lá, mas mesmo que eu bloqueie o Instagram de acessar minha localização, mas eu curto as coisas do Figueirense, então eu já tenho uma noção, cara, eu gosto do Figueira, vamos jogar. Diminuição do uso de dados pessoais, não, ao contrário, eles querem mais dados. Eliminação da concentração de propriedade, não. Né, meta. Pô, hoje a gente tem 3 grandes empresas de... 3 grandes Big Techs, 4 grandes Big Techs, de redes sociais, o Google e o YouTube, né? O X lá com o tosco do Elon Musk e a Meta com o Mark Zuckerberg. São, né, as 3 empresas ali que concentram as redes sociais, né?
Microsoft tem muito poder por ser um sistema operacional, mas ela não tem uma rede social dela. E tem a redução da desinformação das fake news nas eleições, não. Tá, isso aqui não tem regulação eficiente, tem, né, perda das fake news, que eu odeio esse termo. Não gosto, acho que deveria ser perda da regulação das redes. Porque ela fala muito disso, de responsabilizar as redes sociais por violações, por crimes cometidos via plataforma. Então, não, elas estão. A desinformação gera, né? Gera raiva, a angústia, a infelicidade, a raiva gera engajamento. Fotos de gatinhos também. No âmbito do projeto gráfico, padrão de visual, modelo de cores que tem base na emissão de luz. Emissão de luz, formado por vermelho, verde e azul. RGB, red, o R aqui, green, o G de green e o B de blue. Tá? No vídeo é RGB. O CMYK, que poderia gerar dúvida, é o das impressões. E o Pantone é uma empresa de... Não se define o certo que eles fazem, mas eles têm a propriedade de uma tecnologia de... Tecnologia não, mas não é nem propriedade das cores, é propriedade de um catálogo de cores, de um software em que as cores têm uma boa fidelidade com o que a gente vê na tela. Também é um padrão, né? Então, assim, é mais um produto, tipo, eu consigo usar a escala Pantone. Eu tô aqui no Brasil, tô fazendo... Um cara lá no Uzbequistão me contratou para fazer uma arte gráfica que vai ser impressa, então... Se eu uso a escala Pantone e a gráfica que ele vai usar lá no Uzbequistão também usa a escala Pantone, a gente consegue trabalhar com a mesma cor. O que eu planejei vai sair conforme o cliente viu, conforme é para ser. Então, tem outros tipos de escala também, outros fornecedores de coisas, mas o Pantone é mais famoso. HCl, HSV e HSB eu não pesquisei, tá? Contexto de evolução do jornalismo digital, questão 65. Essa daqui eu não encontrei uma fonte, mas eu acho que eu consigo explicar, tá? Web jornalismo de quarta geração está diretamente associado a já vamos direto para o gabarito aqui, uso de banco de dados voltado especialmente ao armazenamento de informações pessoais e arquivos individuais. Não é essa? Opa! É 65, eu marquei o gabarito da B, tá? Erro meu. Mas é isso daqui, tá? Mas isso aqui não... Isso aqui tá mais ligado com o Big Data, tá? Eu marquei aqui o gabarito, viu de cima. Incorporação de banco de dados complexos na narrativa jornalística, permitindo organização, recuperação rápida e estruturação dinâmica das informações. Hoje a gente já vê... Eu cursei um semestre foram 3 semestres. 3 semestres de administração na UDESC. Tinha lá o professor Eduardo Jara, saudoso Eduardo Jara, que ele falava bastante dessa questão de Big Data, né, que é aqui do item C. E hoje o jornalismo já está incorporando Big Data, porque a gente consegue ter acesso a um banco de dados e fazer banco de dados, por exemplo, de evolução do desmatamento no Brasil. A gente pega todos os dados mensais desde 1900 e sei lá quanto, joga num sistema e a gente tem todo um dado que gera todo um resultado informacional que vai gerar um gráfico, vai gerar tabelas. Então, essa daqui é o nosso gabarito, né? Essa é a quarta geração do web jornalismo, que está bem associada com o Big Data, né? Que eu marquei aqui, mas marquei errado porque eu vi o gabarito errado. Não sei se vocês já trabalham com Big Data, mas hoje a gente consegue, né? Ali quando estava na graduação, entre 2013, mas acho que em 2014 eu fiz um exercício, ou 2015, usando dados da Sabesp, né? Tem várias tabelas ali, então de consumo de água mensal em São Paulo. Acho que na época estava com falta d'água, então você conseguia gerar um baita de um panorama da evolução do consumo de água, do porquê da seca. Então, isso aí, incorporação de banco de dados na narrativa jornalística. Ai, rinite. 66, tá? Aqui eu não posso errar. Não, vamos trocar o gabarito. No contexto da desinformação ou desordem informacional, a mesma informação se refere ao
compartilhamento de conteúdos falsos ou enganosos por pessoas que não têm consciência de sua falsidade, muitas vezes motivadas por fatores sociopsicológicos e pelo desejo de pertencimento a grupos sociais. Esse aqui é o nosso gabarito. O assunto, quem quiser pesquisar mais, é desordem informacional e vai estar link para isso tem link para isso na descrição. A mesma informação é uma tradução do misinformation e também traz questão de coisas fora do contexto, tá? Então, uma coisa, você pode pegar uma coisa fora, ver compartilhar algo verídico, mas está fora do contexto, né? Então, isso é uma misinformação, uma misinformation. O item B, ele está falando da desinformação, que tem o objetivo de manipular. O C é outra forma de desinformação, que também tem a questão de manipular, está aqui no objetivo consciente de induzir ao erro. O item B, produção deliberada de conteúdo falso com a intenção de manipular. Manipular é desinformação. O D, circulação de informações técnicas imprecisas produzidas exclusivamente por meio de comunicação profissionais. Não. Assim, eu acho pesado chamar alguns jornais, eu não vou citar nomes, como profissionais, mas não são só eles que produzem desinformação. Você tem muito, abre aspas, influencer, fecha aspas, que estão ali compartilhando informações falsas, geralmente no fundo preto, as coisas assim. E o E, interpretação errada, mau caratismo ou burrice, que é a divulgação de opiniões pessoais divergentes do conselho científico ou institucional, ainda que fundamentadas em dados verificáveis. Aqui um bom exemplo é questão do aquecimento global, né? Que a gente associa aquecimento global ao calor e ignora outros efeitos dos eventos climáticos extremos, como uma massa de ar quente pode impedir a entrada de um ar frio e vai acumulando ar frio em outras regiões. Então a pessoa pensa, como é que vai estar? Como que o aquecimento global está dando frio? Uma interpretação errada. Pode ser uma interpretação errada, mau caratismo da pessoa que sabe que está errado, mas compartilha só porque quer manipular, né? Tá querendo desinformar. Ou é burrice mesmo, mas infelizmente tem gente burra. Apesar de que eu sou um grande defensor de que não existe burrice, existe o investir em superar as dificuldades, né? Por exemplo, eu me achava muito burro em matemática até eu ter aula com o Eduardo Jara. Aí eu percebi que não. Eu que não tive o apoio correto, os professores não tinham motivação, não sabia como estudar, e hoje matemática é um dos meus pontos fortes no concurso público. Mas assim, eu não nasci com talento, é no esforço, né? Item 67, tá. No exercício da entrevista jornalística, o respeito às fontes é um princípio ético fundamental a partir das recomendações de Pereira Júnior, assinale a alternativa correta. O interesse informativo justifica a insistência do jornalista, mesmo contra a vontade da fonte, desde que haja interesse público. Vamos deixar essa em aberto. B. A fonte é obrigada a conceder entrevistas. Não. Aqui, eu parei de ler aqui, ó. Obrigado a conceder entrevistas. O resto, quando abordado no espaço público, não podendo impor condições, nada a ver. O jornalista deve conduzir a entrevista de forma livre, sem necessidade de pactuar previamente pautas ou limites temáticos. Eu não lembro mais o que é. Não, essa aqui tá errada também. Não é conduzir entrevistas de forma livre, você tem que ter um roteiro, né? Porque, vou chamar o Marcos Verstappen para uma entrevista, eu vou falar com ele sobre, sei lá, batata frita, McDonald's, Burger King, Pizza Hut. Não, tem que, né? Depois falar de automobilismo, depois falar de política, depois falar do monarquia na Holanda. Não, tem que ter um roteiro. Senão é uma conversa no bar, é um podcast que geralmente, né, esse podcast aí que a galera acha que faz entrevista, mas não tem a menor noção de entrevistar. D. A fonte pode definir o local e horário, bem como recusar a entrevista ou determinado repórter, sem que isso configure uma festa. Sim, se o cara tá brigado com, né, um jornalista ou não gosta dele, não tem porquê. E tem E. A entrevista pode ser utilizada como instrumento de negociação. Não. A entrevista é um instrumento de informação, ponto. Não tem isso desde que resulte em benefício informativo para o público. O item eu fiquei na dúvida, porque assim, ele, pra mim ele não tá inteiramente, ele tá correto, digamos assim, ele não tá totalmente errado. Porque o que é considerado existência, perguntar 2, 3 vezes, às vezes tem assunto que, cara, é muito bom tu buscar a fonte, reforçar com ela, não quer falar mesmo. Caso da Escola Base, teve aquele documentário na Global Play sobre
escola base, que eles tentaram contato com a mulher que fez as denúncias lá, que eram falsas, né? E ela não quis falar. Eu não lembro se o jornalista lá chegou a falar mais de uma vez com ela, tá? Mas ela falou que não ia falar. Às vezes é interessante tu buscar ali 2, 3 vezes, mas não é... Mas essa aqui tava bem corretinha, assim, bem limpinha, sem margem para interpretação. Então o gabarito tem D. Lembre-se disso, né? Fundatec também tem esse lance de menos errado, mais certo, ou sem margens para erro. Newspeg. A teoria de comunicação Newspeg é uma estratégia de noticiabilidade que consiste em utilizar um acontecimento atual, uma data comemorativa ou um marco temporal como gancho para abordar, retomar ou aprofundar outro tema de interesse público. Esse é o nosso gabarito, tá? Vou acelerando aqui. Eu acho que deixa eu contar isso aqui, mas eu tenho link na descrição. Newspeg é isso, é um gancho para o assessor de imprensa, tá? Não necessariamente acho que a diferença tá mais, assim, porque o gancho no jornalismo é... Pô, aconteceu tal coisa que dá pra falar desse assunto também. Mas no Newspeg, tipo, assessor de imprensa, é tipo, pô, Dia Internacional do Smartphone. É de hoje, eu lancei um celular novo semana passada, só não precisa de celular. Então, posso juntar isso aqui ao meu Newspeg, é um acontecimento atual. Uma semana passada, ainda é atual, semana passada eu lancei meu celular. Hoje é o Dia Internacional hoje é o Dia Mundial do Celular. Então, vou usar aqui gancho para lançar no Dia Mundial do Celular, nem é mais novidade do mercado do smartphone, o celular mais tecnológico, com os melhores, com recursos mais novos da indústria. Quantas condutas que orientam a postura no ambiente profissional, assinar a alternativa incorreta. Essa questão é muito basiquinha, tá? Essa aqui nem chega a ser tanto de jornalismo, é mais do tato, tá? Já vamos direto pro... ele quer incorreta. Agir com honestidade, dignidade e responsabilidade no exercício das atividades profissionais, sim. Desculpa estar falando rápido, tá, gente? Que eu tô com muita fome. Vou ver aqui quanto tempo de gravação. 1h26. Fazer críticas e orientações de forma respeitosa, dirigindo-se preferencialmente à pessoa envolvida, evitando exposições desnecessárias, sim, é uma coisa certa de se fazer, a gente quer incorreto. Respeitar a privacidade de colegas e usuários do serviço, sim, preservando informações e bens que não lhe pertencem, correto. Reconhecer erros quando cometidos e assumir as consequências dos próprios atos no ambiente de trabalho, sim. O item E é o nosso gabarito, né, que pede a incorreta. Evitar registrar formalmente falhas, conflitos ou ocorrências no ambiente de trabalho, priorizando a harmonia entre colegas. Não, às vezes você tem que justamente apontar essas falhas, registrar essas ocorrências, para que não cause uma desarmonia, porque se elas continuarem, elas podem gerar muito problema na estrutura da empresa. E o último é a comunicação no atendimento ao cidadão é parte essencial das relações humanas no serviço público. Nesse sentido, são as habilidades comunicativas, exceto. Fundatec é uma banca que gosta de exceto, de incorreto, então fique atento com isso. Item A. Compreender os diversos dialetos ou diferentes falas dos cidadãos e ter habilidade para traduzir com palavras que o usuário entenda o que se quer transmitir. Isso é ótimo no tato ali com o público. Interpretar o que o cidadão está dizendo e ajudá-lo a compreender a sua própria demanda. Sim, isso é uma boa habilidade comunicativa. C. Evitar o uso de siglas no diálogo com o cidadão, utilizando-as apenas quando forem devidamente explicadas. Sim. D. Priorizar a agilidade do atendimento, ainda que isso implique presumir a demanda do cidadão. Não, porque às vezes entende uma coisa e o cara quer outra, né? Ele não soube explicar. Isso é gabarito. Ele tem que justificar com objetividade no atendimento, sim, e demonstrar solidariedade para aliviar a situação e amenizar o mal-estar do cidadão. Outra habilidade comunicativa boa, né? Empatia. E é isso, eu vou encerrando por aqui. Corri aqui no final porque eu tô com fome. E se inscrevam, curtam o vídeo e ativem o sino para receber notificação dos vídeos novos. Muito obrigado e até a próxima.